Graças a Deus. Queridos, abram as vossas Bíblias. Primeiro livro, Gênesis. Vamos ler capítulo 2, alguns versículos, e alguns versículos do capítulo 3. Uma breve meditação para depois participarmos do que está preparado, a mesa preparada, a nossa Santa Ceia. Gênesis 2 e 7. E depois vamos ler capítulo 3, versículo 7 a seguir também. 2 e 7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, ali há o bidélio, a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro é Hiddekel, este é o que vai para o lado oriental da Síria. O quarto rio é o Eufrates. Tomou o Senhor Deus o homem, o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, versículo 7, diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizestes isto, maldita serás mais que toda a fera, mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Até aqui, queridos, podeis assentar. Uma circunstância muito preocupante da trajetória humana, o relato da queda. Mas eu comecei lendo o capítulo 2, sobre a formação do Éden. Pense comigo, imagine como era maravilhoso viver no Éden. Tudo perfeito, criado por Deus. No finalzinho do capítulo 1 diz que viu Deus que tudo que tinha feito era bom. E na organização do Éden também perfeito, agradável. Sem tantas coisas dos dias atuais. Coisa linda, coisa maravilhosa. Se ao ver os resquícios da criação, a gente se admira, fica maravilhado, imagina como era viver no jardim do Éden. Um local especial, preparado para Adão e Eva. E além disso, além de todas as coisas lindas,
plantas, flores, animais, tudo que nós imaginamos que é lindo na natureza. Além disso, ainda a comunhão perfeita com Deus. Pense que Adão e Eva tinham este relacionamento com o Senhor. E é isso que eu quero enfatizar nesta noite, o nosso relacionamento com Deus. Adão e Eva estavam num ambiente preparado especialmente para eles, desfrutavam de uma comunhão maravilhosa com o Criador, só tinham apenas uma instrução, uma regrinha que eles precisavam respeitar. Havia muitos benefícios, muitas bênçãos, mas tinha aquela instrução que eles precisavam obedecer, respeitar, não ultrapassar aquele limite. Se nós compararmos aos nossos dias atuais, a maneira com que nós vivemos, que também temos tantas bênçãos, que também temos graça do Senhor derramada sobre nós, mas que também a Bíblia traz algumas instruções de como nós devemos proceder, nós podemos entender um pouquinho de como foi esta trajetória de Adão e Eva. Foram enganados, foram engodados pela sua concupiscência, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, deixaram-se levar pela astuta artimanha da serpente, esqueceram-se do valor de tudo aquilo que eles tinham para desfrutar, para viver, para cuidar daquele jardim, esqueceram-se dos benefícios e acabaram perdendo a comunhão com Deus. Adão e Eva tinham uma comunhão com o Senhor que eles perderam, eles não valorizaram. Nós vemos hoje, nos dias atuais, pessoas, irmãos, famílias, que desfrutam de muitas bênçãos do Senhor, mas às vezes o inimigo consegue de tal maneira tapar a sua visão, que eles não valorizam mais a comunhão. Eles desprezam a comunhão com o Senhor. E aí eles tomam decisões, eles dão passos, fazem atitudes que desvalorizam a comunhão do Senhor e trocam por coisas pequenas. Ora, na Bíblia há muitos exemplos de pessoas que fizeram isso. Esaú trocou a bênção da primogenitura por coisa pequena, o prato do guisado de lentilhas. Davi trocou a benesse que ele tinha, a bênção sobre o seu reino, a bênção de Deus sobre o seu reinado, sobre o seu poderio, trocou por um momento de prazer, deu vazão à sua concupiscência. Outros personagens, como Ananias e Safira, que estavam em uma igreja abençoada, mas trocaram por causa de um desejo de possuir mais dinheiro, de enganar aquilo que haviam proposto juntos nos seus corações. Não era uma exigência, mas eles, ao invés de desfrutar da bênção que toda a igreja primitiva estava vivendo, foram enganados por Satanás. Pense comigo quantas pessoas ao nosso redor, ou às vezes nós mesmos, estamos vivendo tantas bênçãos de Deus, mas o inimigo, com a sua astúcia, nos leva a tomar uma decisão errada, nos leva a sermos enganados, nos faz desvalorizar a comunhão com o Senhor. Então, a primeira verdade que eu quero que você guarde no seu coração: valorize a comunhão com o Senhor mais do que tudo nesta vida. Ao participar desta ceia, celebrar a comunhão com Deus e com os irmãos, saiba que isso é o que nós temos de mais precioso na nossa vida. Diariamente fazendo a manutenção da nossa comunhão com Cristo, para jamais perder. Adão e Eva tinham um momento especial, aqui no versículo de número 8, diz que o Senhor passeava no jardim pela viração do dia. Você já teve uma experiência de sentir o Senhor bem pertinho de você?
talvez num momento devocional na sua casa, ou em um ambiente de culto, ou em meio a uma adoração, cantando um louvor, talvez no carro, ouvindo rádio e orando, em casa de joelhos dobrados, ou em um retiro espiritual talvez. Você já teve essa experiência de sentir o Senhor pertinho, falando contigo? Eles tinham isso diariamente, eles tinham essa experiência extraordinária todos os dias, e acabaram por desvalorizar, trocaram por causa de um fruto que era proibido. Quantos trocam a comunhão do Senhor por causa de coisas que são proibidas? Perdeu a comunhão, pecou. A consequência do pecado é a morte. Eles sabiam agora que teriam um juízo, teriam uma punição, eles seriam agora julgados pelo Senhor, já estava previsto, o Senhor já havia orientado o que aconteceria. Assim como nós todos também sabemos, quando nós erramos, nós sabemos que virá algum resultado deste pecado, deste erro. Muitos entram em um grande remorso, em uma grande preocupação, porque sabe que errou, e inclusive o próprio inimigo aproveita-se disso para acusar, para tentar envergonhar, para tentar afastar cada vez mais da presença do Senhor. Então a primeira coisa que eu já falei, valorize a comunhão com o Senhor, faça esta manutenção todos os dias. Se em algum momento você estiver de joelhos dobrados e parece que o céu está longe, parece que as orações não estão fluindo, parece que há um peso sobre a sua vida, começa a conversar com o Espírito Santo na oração, dizendo: Senhor, me mostra onde eu errei, o que eu posso fazer para consertar. Eu quero desfrutar da comunhão contigo de novo, eu quero ouvir a tua voz e ter encontros contigo de novo. E como é maravilhoso nos encontrarmos com o Senhor, no lugar de oração, na igreja, no ambiente que você costuma derramar as suas lágrimas. Valorize a presença do Senhor na sua vida. Quando eles perderam, desvalorizaram isso, perderam a comunhão, pecaram, talvez por influência já do inimigo, eles se envergonharam. Isso acontece não somente com Adão, mas a partir dele aconteceu com vários outros personagens também. Quando eles viram que tinham pecado, eles tiveram vergonha e se esconderam do Senhor. Aqui diz que eles procuraram os arbustos, umas árvores, para se esconder. E quando o Senhor chamava no jardim, eles estavam ocultos, quietinhos, com medo, com vergonha. Talvez geraram uma grande preocupação sobre como seria o juízo de Deus, a punição divina. Isso às vezes acontece conosco, às vezes acontece com os nossos filhos. Cometeu um deslize, fez alguma coisa errada, quando o pai chega, se esconde, fica com medo, fica com vergonha. Adão e Eva estavam neste limbo, neste pensamento de distanciamento de Deus. Às vezes a gente observa pessoas que começam a se afastar, fogem, tanto dos cultos, tem medo que Deus fale, tem medo que o pastor venha chamá-lo para conversar, que um líder ou que alguém aponte o dedo, ou talvez na sua consciência o inimigo está todos os dias martelando: você pecou, você é indigno, você está sujo e assim por diante. Não dê ouvidos às mentiras de Satanás, mas eles estavam num momento de vergonha, estavam tentando se esconder de Deus. Que ação contrária ao que nós recomendamos que corra para perto de Deus. Mas eles se esconderam, estavam com medo, estavam com vergonha, viram que estavam nus, a sua nudez foi descoberta. Isso só veio depois de eles provarem do fruto. Com essa vergonha eles começaram a criar desculpas. Quando o Senhor chama Adão, tem toda aquela maneira dele responder, né? Ah, Senhor, nós estávamos nus, quando ouvimos a sua voz nos escondemos, por causa da tua santidade, enfim, dá uma desculpa, tentando desconversar. Depois, quando o Senhor aperta um pouquinho com ele, a transferência de culpa entra em ação. Foi a mulher, foi a serpente, não quer assumir, não assume que errou, porque precisa para ser tratado, para ser curado. Mas ele está tentando se esconder, tentando fugir. A nossa reação é fugir.
Fugir do erro, fugir do problema. Elias, quando recebeu uma mensagem para entregar ao povo que ele não queria, qual foi a reação dele? Fugir. Tentou se esconder de Deus. Quando ele viu que não podia se esconder, porque aonde ele estava Deus enxergava, ele foi dormir para não pensar mais nisso. A nossa reação ainda hoje, às vezes, é fugir de Deus, se esconder, ir para longe. Elias foi para a caverna, né? Jonas, que foi se esconder lá no meio do barco. Elias foi para a caverna, se esconder, pedir a morte. Jonas foi lá para o fundo do barco, acabou sendo jogado no mar, se escondendo de Deus. Não queria profetizar para os seus inimigos. Pedro também, quando ele pecou, viu que errou. Talvez se o olhar de Jesus não tivesse encontrado Pedro, ele teria agido como Judas. Teria chegado ao ápice de um pensamento que não deve ser levado em prática. Ficou com vergonha. Mas o olhar de Jesus levou ele a orar, a chorar amargamente. Depois Jesus ainda foi atrás dele para consertar. No momento da vergonha, no momento do remorso, no momento que parece que não há mais saída, é o momento que Deus pode alcançar e trazer luz. É o momento que eu e você podemos ser a mão de Jesus, o abraço do Senhor, para alcançar aquele que está caído, perdido. Nosso papel não é lançar as pedras. A mulher que foi pega em adultério, todo mundo estava com a pedra preparadinha para dar cabo ao juízo imediato que eles queriam, justiçamento. E o Senhor Jesus escrevendo na areia: vai, eu também te perdoo, não peques mais. O nosso olhar de cristãos é de abraçar pessoas que às vezes entram aqui, queridos, ou talvez você esteja numa situação como essa hoje, entra aqui na igreja envergonhado, tomara que ninguém me veja, tomara que não aconteça nada, que eu tenha que expor os meus erros, meus defeitos. Eu sei que eu errei, mas eu preciso de Deus. Adão e Eva estavam envergonhados, com medo, preocupados, tentando se esconder, tentando se justificar. Nós entramos às vezes nesse círculo vicioso. Pecamos e tentamos nos justificar, pecamos e nos envergonhamos de Deus, nos envergonhamos daqueles que são representantes de Deus da terra. E é justamente o contrário que devemos fazer. É nos aproximarmos, nos lançarmos aos pés da cruz. Quando nós temos dificuldade, porque pela nossa própria iniciativa a gente realmente não consegue. Inclusive esse é um ponto muito sério da nossa fé. Quem dá o primeiro passo para a salvação é Deus. Nós respondemos a este passo. O ser humano não consegue por si mesmo, mas se ele já é conhecedor da verdade, ele sabe aonde encontrar. O filho pródigo sabia o caminho de casa. Aqui é a casa que você pode voltar, mas tem algo a mais para acrescentar à sua fé. Tem mais um segredo aqui registrado. Quando eles estavam se escondendo, eles tinham pecado, eles tinham desvalorizado a presença do Senhor, eles estavam envergonhados. O próprio Deus vem à sua procura. Aleluia. Você já entendeu que Jesus está à procura daqueles que estão perdidos? Você já entendeu que não tem como eu e você nos escondermos de Deus, porque Ele vem ao nosso encontro? Talvez esta seja a noite que Ele marcou para se encontrar contigo e comigo, porque Ele vem em busca dos seus filhos. Ele não deseja perder ninguém. Ele vem em busca dos seus filhos, não para punir, para lançar no inferno, não, mas para levantar, para restaurar, para curar, para tratar a ferida, para dar saúde espiritual, para cumprir com seus propósitos, com um chamado especial. O Senhor vem em busca dos seus filhos. Ele procura, Ele está aqui nos procurando. Basta que nós nos posicionemos diante da sua presença. Olha como Ele fez também com alguns personagens que estavam tentando se esconder, ou até nem tinham caído em si. Davi, quando lá no início eu falei que ele desfrutava de bênção sobre o seu reinado,
a ponto de lhe mandar os generais para a guerra e ele ficar descansando. Nesse momento de descanso, aparente tranquilidade, ele vai lá e peca. Trai a confiança do Senhor. Joga tudo por terra por causa de um momento de prazer. E agora ele continua no reinado, parece que a sua mente cauterizada, amorteceu a mente, a consciência, está tranquilo no reinado, mas o Senhor vem até ele, através do profeta Natã. Deus tem os seus escolhidos para vir chamar a nossa atenção. Às vezes é desse que a gente tenta se esconder. A gente se esconde, a gente não quer um Natã falando, com o dedo em riste. Nós não queremos ser acusados, queremos ficar tranquilinhos ali, só que isso vai apodrecendo, vai arruinando, o câncer vai crescendo e daqui a pouco pode causar realmente a perca da alma, da salvação. Senhor foi em busca de Davi, ele enviou o profeta Natã. Quando fala sobre as 100 ovelhas, o pastor deixa as 99 e ele vai em busca daquela que estava perdida. Porque o Senhor não se contenta em perder nenhuma alma. Pense hoje, junto comigo, pessoas que estavam aqui conosco e talvez encontram-se agora distante e desgarradas. Será que eu e você não somos a mão do Senhor para ir atrás delas? Para fazer o contato e puxar de novo para o redil? Nós somos os braços, os pés do sumo pastor para alcançá-los, porque o Senhor vai em busca daquele que se perdeu. Mesmo que nós tentemos nos esconder, Ele continua indo atrás, Ele continua buscando, e Ele insiste conosco. Talvez você já teve essa experiência. Em algum momento da vida pensou, vou jogar tudo para o alto, vou chutar realmente as coisas para o alto, vou dar seguimento aos meus impulsos carnais e não vou mais nem ser crente. Mas você lembra que o Senhor te buscou, te tratou e com carinho te trouxe novamente ao redil, ao aprisco. Talvez em nosso meio haja pessoas que estão pensando, e o inimigo lançando pensamentos, linhas de trajetória na sua mente. O Senhor não quer que você se afaste, quer que você esteja junto com Ele. E Ele procura nesta noite corações dispostos para fazer um concerto, para renovar a aliança, para depositar todas as preocupações diante dEle. É claro que determinados erros haverá consequências, todo erro tem consequências, todo pecado tem consequências, mas não para lançar fora, deletar, excluir, jogar no inferno, não, para salvar. Foi neste momento que o Senhor foi em busca desses que estavam escondidos, envergonhados, se sentindo sujos, se sentindo nus, se sentindo indignos. O Senhor foi em busca deles. E é aqui neste momento que Ele revela o plano de redenção para toda a humanidade. Aqui está profetizado pelo Senhor que a cabeça da serpente seria pisada. Versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui estava já anunciado Jesus Cristo, a nossa redenção. Lá no Éden, o Senhor estava anunciando o sacrifício na cruz do Calvário. Então, quando nós pecamos, o Senhor vem para nos curar, para nos colocar novamente em pé, para restabelecer, reatar a comunhão, para que nenhum de nós se perca. O desejo do Senhor é que nenhum de nós venhamos a ser perdidos. Deus procura para consertar, para realinhar. Não se esconda, não fuja. Na Bíblia está escrito, para onde fugirei? Não tem como se esconder. O salmista, quando escreve o Salmo 139, ele diz, desde o ventre da mãe, onde estava oculto, entretecido, fui desde a formação dos ossos. O Senhor já conhecia. Jeremias, o Senhor disse que já conhecia. Cada um de nós, o Senhor já conhecia lá no oculto. Então não tem para onde nós nos escondermos. Qual é a melhor opção? Vamos correr para perto dEle. Se vier um pensamento de fugir, não dê ouvidos, corra para perto dEle.
Como eu disse antes, todos os dias, a manutenção da sua comunhão. Por que não sinto, Senhor, a tua presença? Por que o meu culto não está sendo recebido? Por que a oração não está sendo respondida? Fiz alguma coisa, Espírito Santo, me ajuda, fala comigo, usa alguém, usa um pastor, usa um cônjuge, usa alguém para mim continuar certo nos teus caminhos. Vai ler a palavra de Deus, que é o Senhor falando conosco, e Ele vai dar o direcionamento correto. À medida que nós nos aprofundamos em entender o plano de vida para a redenção, cada vez mais nós nos maravilhamos com a extensão do amor do Senhor. Não há limites para o seu amor. A maneira com que Deus poderia ter reagido com Adão e Eva, que haviam realmente pecado, poderia ser lançado fora agora da sua presença para nunca mais ter redenção. Mas o Senhor traçou um plano de redenção que alcança a toda a raça humana. Eu e você somos alvo do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para reatarmos a comunhão com Ele. Quantos desfrutam de comunhão com Deus nessa noite? Se você não está sentindo isso, vivendo isso, busque com mais dedicação. Repreenda as vozes do inferno que tentam afastar, tentam envergonhar, tentam fazer fugir. Repreenda isso e foque os olhos em Jesus, na cruz do Calvário. Então, Adão e Eva pecaram, desprezaram todas as bênçãos, se envergonharam, encheram de desculpas, tentaram se esconder. Deus veio procurá-los para aconselhar, para corrigir, para sarar as feridas. E Deus apresenta o plano de redenção que traria a salvação para toda a raça humana. Basta aceitá-lo. Para cada um desses pontos, a presença do Senhor e a comunhão diária nós devemos valorizar. Para o momento de vergonha, de desculpas, de tentativa de se esconder, nós precisamos pedir perdão. Como é difícil chegar para alguém e dizer, me perdoa, eu errei. A gente não consegue. Às vezes a gente só fala, me perdoa, eu errei, mas foi porque você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. A gente diz, fala o perdão, mas já coloca um monte de argumentos. Então, valorizar a comunhão, pedir perdão, se você sabe que errou, cometeu alguma coisa, falou algo que não devia, tomou uma atitude que não devia, peça perdão. Diga, Senhor, me perdoa. Eu quero ser santo como Tu és santo. Eu quero morar no céu contigo, mas nesta terra também viver em comunhão contigo e com os meus irmãos. Não se esconder, se aproximar e pedir perdão. Terceiro, quando o Senhor busca, não se oculte, mas corra aos pés da cruz e aceite o amor derramado, demonstrado. E quando é apresentado o plano de redenção, aceite. Muitas pessoas ainda não tiveram a experiência de aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Esse é o costume que nós temos de fazer o apelo, para que a pessoa, entendendo o plano de redenção, ele tome a sua atitude e declare o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Então aceite o amor divino e desfrute dessa bênção. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Nós vamos orar para depois participarmos da ceia, Santa Ceia, Ceia do Senhor. Mas eu quero orar por você, que talvez enquanto eu ia pensando nesses versículos, você foi pensando, olha, eu acho que eu não estou valorizando as coisas de Deus suficientemente. Pastor, os meus pés quase se desviaram por causa de algumas coisas. O salmista Asaf, quando ele escreve o salmo, ele diz, olha, quando eu olhei para os ricos prosperando, ou seja, os maus prosperando, os meus pés quase se desviaram. Quero orar por você, para que o Senhor faça os teus olhos espirituais serem abertos, para que você possa valorizar aquilo que realmente é importante, a comunhão com Ele, a comunhão com os irmãos, com a família, as coisas que realmente são riqueza nesta terra e riqueza acumulada no céu. Também quero orar, se você precisa pedir perdão por alguma coisa. Você já fez, pastor, eu cometi um deslize, ninguém sabe, eu não tive coragem para confessar para os pais, para os amigos, para o cônjuge. Quero orar junto com você, vamos pedir perdão juntos ao Senhor, porque o Senhor perdoa pecados ainda hoje.
O Senhor limpa as vestes ainda hoje com seu sangue, para se apresentar diante dele com vestes brancas e viver no céu eternamente purificado, santificado. Também quero orar por você que o Senhor está te procurando. Você tentou se esconder, mas Ele continua com um propósito na tua vida. O chamado dele não mudou sobre a tua vida. Ele te busca e te procura porque Ele quer fazer conforme a vontade dEle. E são pensamentos de bem e não de mal. E também vamos orar por alguém que deseja renovar o propósito, aceitar o sacrifício divino. Talvez você não fez a oração de confissão, ou sente que está distante e precisa se reconciliar. Nós vamos orar juntos nesta hora, amém? Toda a igreja, vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti nesta noite, porque nós não queremos errar, nós queremos viver no centro da Tua perfeita vontade. O inimigo tem tentado de tantas formas enganar, engodar, afastar-nos da Tua presença, mas nós queremos renovar propósitos de fidelidade nesta noite. Não deixa as coisas deste mundo nos enganar, Senhor. Não deixa trocarmos a comunhão contigo por nada nesta terra, por riqueza, por bens materiais, por poder, influência, qualquer coisa que tente roubar, mas que nós possamos valorizar a comunhão contigo, aquelas lágrimas diárias derramadas na tua presença, aquele fogo ardendo no coração, aquele mover espiritual sobre as nossas vidas, que possamos valorizar cada vez mais, todos os dias isso, e que nós jamais venhamos nos esconder da tua presença. Nós nos colocamos à tua disposição, nós renovamos propósitos, Senhor. Estamos aqui, usa-nos, enche-nos da tua graça e da tua unção. Senhor, se houver alguém entre os irmãos que está orando ou na transmissão em casa, essa pessoa errou, pecou, está com vergonha, venha perdoar os seus pecados neste momento. Ele quer renovar propósitos contigo, Senhor, e nos próximos dias Ele estará aqui no culto para renovar publicamente a sua confissão de fé e seguir uma vida vitoriosa rumo aos céus, sendo alcançado pelo plano de redenção e desfrutando, Senhor, da comunhão contigo e com os irmãos. Possamos participar da ceia sem nada para o inimigo nos acusar, valorizando, Senhor, este ato sagrado que representa a comunhão que vivemos no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Obrigado, Senhor, pela tua presença maravilhosa. Obrigado, Senhor, pelo plano de redenção que não temos como pagar, mas somos alvos e te agradecemos. E acima de tudo,